Olá, pessoal, tudo bem? Se todos os caminhos levam a Roma, então será que todos os caminhos levam a Deus também? Será que a gente precisa morrer para o espírito evoluir? Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai discutir essas pequenas coisinhas, mas sob a luz da Bíblia. Lembrando, sempre que eu falo aqui, é uma interpretação bíblica. Então não é uma escola filosófica, não. É uma coisa teológica, é uma coisa baseada na Bíblia, ok? Então, talvez você tenha uma opinião diferente do que eu vou falar aqui, mas eu respeito a sua opinião e que você respeite essa opinião bíblica também, não é uma opinião minha, ok? Então vamos lá. Tem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Isso é lá do tempo da época de Jesus, por exemplo, onde os romanos construíram muitas estradas, todo o império era interligado e você de fato tinha inúmeras estradas que levavam até Roma. Isso até ajudou na divulgação do evangelho. A gente fala que Jesus veio na plenitude dos tempos e um dos fatores era existir uma língua grega que permitia que uma região muito grande do mundo falasse a mesma língua, assim o evangelho se propagou, e era muito fácil para os novos adeptos se deslocarem, porque havia essas estradas romanas. Então, pessoal, uma curiosidade, né, de onde vem essa história de todos os caminhos levam a Roma. Mas será que todos os caminhos levam até Deus? É uma história comum que a gente escuta por aí, né? Ah, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam até Deus. Bom, biblicamente não é assim. Biblicamente, Deus se revelou, Deus mostra uma maneira pela qual ele deve ser adorado, como ele deve ser cultuado, e também a Bíblia mostra como que a gente é salvo, como que a gente chega até Deus. Ah, mas isso está na Bíblia? Tá, isso está na Bíblia. Eu vou ler rapidinho para a gente aqui, ó. Nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, que eu já falei que não deveria chamar Atos dos Apóstolos, poderia chamar Atos de Pedro e Paulo, porque fala mais sobre esses dois apóstolos mesmo. Mas você sabe, né? Eu já falei aqui também que foi Lucas que escreveu. Lucas escreveu um evangelho e Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, que é um livro que conta o início da igreja. Então eu vou trocar de tela aqui, vamos para aquela telinha que dá para ler a Bíblia. Ok. Então eu estou no livro de Atos, capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 9. E para te situar, é o seguinte: havia um paralítico na porta do templo, e esse paralítico foi curado por Pedro e João. Aí as autoridades judaicas, que tinham já matado Jesus, nós estamos falando aqui de pouco tempo após a, a morte e ressurreição de Cristo, e as autoridades judaicas perseguiam os seguidores de Cristo, tá? Então, os apóstolos haviam curado um paralítico já há 40 anos, estava naquela situação, era uma coisa notória, e eles foram presos. Eles foram presos. E aí eles foram apresentados às autoridades, então, no dia seguinte. Então, olha lá, Atos capítulo 4. É Pedro se defendendo, explicando o que tinha acontecido. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, isso é um pedacinho da Bíblia falando que somente há salvação em Jesus. Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não, só há um caminho. A Bíblia é muito clara nisso, do começo ao final,
Claro que no começo a revelação é progressiva, então no Velho Testamento as coisas vão se desvendando, mas aponta para um Messias, para um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. E só há salvação em Cristo, não há salvação em outro nome. Você quer que eu mostre de novo aqui, ó? Eu até grifei a parte mais, digamos assim, mais forte, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então todos os caminhos levam a Deus. O importante é você levar o pensamento. Não tem vários caminhos, só tem um caminho. Então, todas as religiões levam a Deus? Eu diria que nenhuma religião leva a Deus. O que leva a Deus é você crer que Jesus Cristo é Deus, que Ele habitou entre nós, que Ele morreu crucificado, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Se você tiver esse reconhecimento, se arrepender da vida que você levava, dos seus pecados, e confessar isso com a boca e crer com o coração, e depois se batizar para mostrar isso tudo, você está salvo. Essa é a salvação. Então, todas as religiões levam a Deus? Se a religião falar que essa é a única forma de chegar a Deus, sim. Se não fala isso, não. Então não é a religião que leva a Deus, mas é a sua confissão, é a sua crença nisso. Isso é uma graça imerecida, a gente não merece, não tem nada que você possa fazer. E só tem esse caminho, não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro caminho. Eu disse que eu ia falar também sobre se a gente deve morrer para evoluir. A Bíblia não fala em momento algum sobre evolução espiritual. A Bíblia também não fala em momento algum que a gente morre várias vezes. A Bíblia diz que a gente morre uma única vez. Então, quando você tem alguma proposta dizendo que você tem que sofrer aqui porque você merece, porque numa vida passada aconteceu tal coisa, então você merece, você vai pagar. Essa coisa está negando o ponto central do cristianismo. Qual é o ponto central do cristianismo? O ponto central do cristianismo é que Cristo veio para nos salvar, para pagar pelos nossos pecados, para sofrer no nosso lugar. Se você tem uma doutrina, se você tem um pensamento que nega isso, isso está negando o ponto central do cristianismo, e a gente só tem a salvação através de Cristo. Mas eu gosto sempre de basear na Bíblia. Então, a gente agora vai lá para o livro de Hebreus. Não é o livro, né? É uma carta. A carta aos Hebreus, ninguém sabe exatamente quem escreveu. Mas foi uma carta escrita porque os judeus recém-convertidos, eles sofriam muita pressão para retornar ao judaísmo. Mas muita pressão mesmo. Podia morrer, podia ser torturado, podia acontecer uma desgraça com eles. Então, eles eram muito, mas isso no começo do cristianismo, eles eram muito perseguidos para retornar ao judaísmo. Não era para ser um cristianismo judaizante, não, porque isso a gente tem também lá na carta de Paulo aos Coríntios. Aqui a questão era para eles abandonar o cristianismo. Então a gente não sabe quem escreveu, mas a carta aos Hebreus mostra que Jesus Cristo é superior a tudo. É superior aos anjos, é superior aos homens, é superior aos heróis da Bíblia. Que Cristo é superior em tudo. Que Cristo foi o sacrifício perfeito, porque lá na antiguidade, antes de Cristo, você tinha que ter uma série de sacrifícios, matança de animais, tudo isso prefigurando a vinda do grande sacrifício, do sacrifício único e definitivo, que seria Cristo. Então nós vamos lá agora para a carta aos Hebreus. Então, carta aos Hebreus é Novo Testamento. Agora eu me confundi se eu estou falando Romanos. Não, é Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 24, o autor da carta está explicando
a importância do sacrifício de Jesus, que Jesus foi um sacrifício único. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, de 24 a 28. Aqui é bem claro, ao homem é dado morrer uma única vez. Você não vai morrer várias vezes, seu espírito vai ficar evoluindo e vai melhorando. Não. Você tem essa vida aqui para ser salvo, para se arrepender dos seus pecados, para reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Ah, mas eu queria reencarnar de uma maneira diferente. A Bíblia não fala sobre isso. Eu respeito você que tem uma opinião diferente, mas entenda que, biblicamente, o assunto aqui dos meus vídeos é sempre com base bíblica. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, muito pelo contrário, fala que o homem morre uma vez só. E a gente vendo outras explicações, a gente compreende que a gente morre, o espírito vai para Deus, se você é salvo, já imediatamente. Se você não é salvo, acho que você já vai para um lugar de sofrimento, mas em espírito, o corpo volta ao pó. E, na segunda volta de Jesus, todos ressuscitarão. Então, todos nós vamos ressuscitar quando Cristo voltar, em corpo mesmo, em carne. Alguns para o sofrimento eterno, para uma nova morte, uma morte eterna, e outros para viver nos novos céus e na nova terra, nessa nova humanidade, nessa nova raça, que vai ter, então, Cristo como seu irmão mais velho, Cristo como a cabeça dessa raça. É isso que a Bíblia fala. Então, você pode ter uma ideia diferente, você pode ter teorias, eu acho que isso não é justo, eu acho... Sei lá, a gente pode achar um monte de coisa. Mas, biblicamente, a história é assim. A gente tem essa vida aqui para se arrepender. E que bom que é assim. Porque você não precisa fazer nada. Você não vai ser salvo porque você agora vai ser bonzinho, você não vai ser salvo porque agora você vai ser caridoso. Não, você vai ser salvo assim, do jeito que você é agora. Talvez você se sinta um lixo humano. Talvez você fale assim, eu não sou digno, a gente não é mesmo. Tá? Mas é desse jeito, Deus te ama desse jeito. Deus te aceita, Deus te salva desse jeitão que você está agora. Aí você vai ser salvo, aí você vai ser regenerado, aí a sua vida vai mudar, mas entenda bem, você não vai mudar para ser salvo. Você vai mudar porque você foi salvo. Você não vai agora se tornar uma boa pessoa, tentar ser uma boa pessoa, para você tentar ser salvo. Não, como você é salvo por esse amor maluco, incrível, de Deus por você, de Cristo por você, é por Ele te salvar agora, do jeito que você está, é por causa disso que você vai mudar e vai ser uma boa pessoa. É muito diferente, né? Então, ainda bem que as coisas não são como a gente imagina, porque a gente sempre imagina que tem que fazer alguma coisa para merecer. Todas as religiões falam sobre isso, de você ter que fazer alguma coisa para merecer. E o cristianismo puro e simples é assim. Cristo morreu na cruz por você. E você não merece, mas Ele morreu. E se você aceitar Ele como Senhor e Salvador, você está salvo. Que coisa mais linda, mais maravilhosa que essa? Que você tenha uma semana linda, maravilhosa, abençoada, e que você não fique com raiva de mim se eu falei alguma coisa que você discorda. Aproveita para pensar sobre tudo isso e eu dei as referências bíblicas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.